Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023, estamos na oitava da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Pedro diz: Eu vou pescar. E a impressão, amados irmãos, é que Pedro quer voltar à antiga vida, né? E Jesus, lembre, havia convidado ele para ser pescador de homens. Mas Pedro, quando diz vou pescar, ele quer pescar peixe, ou seja, sem Jesus, devido à morte, ele quer voltar à antiga vida. Então, parece que o desânimo começa, então, a afligir os discípulos. Então, compreendamos, amados irmãos, Simão Pedro, como já disse, quer voltar à antiga vida, quando ainda não conhecia Jesus. Vamos repetir? Simão Pedro quer voltar à antiga vida, quando ainda não conhecia Jesus. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, a ausência do Mestre, né, causa desânimo e uma certa amnésia nos discípulos. Eles parecem ter esquecido de tudo que viveram ao lado de Jesus, pois foi justamente ali, né, junto ao mar da Galileia, que o Mestre lhes fez o chamado: Vinde, e eu farei de vós pescadores de homens. Vejam, foi junto ao mar da Galileia, lá em Mateus 1, versículos 16 a 18, que Jesus diz: Vinde, e eu farei de vós pescadores de homens. Mas agora, amados irmãos e irmãs, Jesus vem novamente ao encontro dos discípulos, vejam, e
ele pede agora que eles lancem a rede. Lance a rede à direita e achareis. Lembrem que eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Mas por quê? Estavam sem Jesus. E assim, amados irmãos e irmãs, a pesca milagrosa mostra aos discípulos e também a nós, hoje, que não podemos voltar à antiga vida. Vejam, já passamos esses 40 dias da Quaresma, entramos na Páscoa e não podemos voltar, amados irmãos, à nossa antiga vida, permitindo que o pecado, permitindo que o mal, permitindo que a mentira, a tristeza, a inveja e tantas outras coisas entrem na nossa vida. Por isso, hoje, mesmo diante, amados irmãos, das adversidades da vida, das ansiedades, dos estresses, das depressões, não podemos desanimar, pois Jesus continua nos convidando a estar em comunhão com Ele. Lembre? O que é que Jesus diz? O céu é agora Deus em nós e na eternidade nós em Deus. Por quê? Justamente porque Ele disse isso. Veja, o que foi que Jesus disse? Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Por isso, eu faço essa frase e repito sempre com vocês. O céu é agora Deus em nós e na eternidade nós em Deus. Por quê? Porque Deus quer fazer morada em nossos corações agora, não para depois. Ele quer fazer morada agora. E lembre, se eu o recebo agora, é certeza de que também Ele me receberá na eternidade. Então, a gente abre a porta do coração hoje para Jesus e Deus vai abrir as portas do céu para nós. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.